no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Militantes e filiados ao PDT ligados ao ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e ao ex-presidenciável Ciro Gomes, se reúnem hoje para lançar um movimento em defesa da candidatura de Lula à presidência da República. As informações chegam agora com o repórter Sátiro Salles. Sinais de divisão interna no PDT do Ceará após as eleições de 2 de outubro estão cada vez mais configurados, mas na corrida pela presidência da República, as duas correntes, cada uma em sua área de atuação, se mobilizam para fortalecer a candidatura do presidenciável Lula. De um lado, o senador Cid Gomes e, de outro lado, o grupo comandado pelo ex-candidato ao governo do estado, Roberto Cláudio, que é vinculado ao ex-presidenciável Ciro Gomes. Cid, ao lado do irmão Ivo Gomes, se integrou logo após o primeiro turno à campanha de Lula, seguindo uma orientação da direção nacional do PDT e atendendo a um convite do senador eleito Camilo Santana. Cid e Camilo, mesmo com o PDT e o PT em lados opostos na corrida ao governo do estado, preservaram a amizade e a boa convivência política. Após a derrota nas urnas do primeiro turno da eleição ao Palácio da Abolição, o ex-candidato Roberto Cláudio ressurge com a convocação para nesta terça-feira, às 17 horas, na sede regional do PDT, lançar o movimento Sou Ciro e Roberto Cláudio, tô com Lula. O convite para o evento não cita a presença de Ciro Gomes, mas há expectativa sobre a participação do ex-presidenciável pedetista. Vamos mostrar que sempre defendemos e defenderemos a democracia. E, é claro, somos coerentes e leais com o nosso PDT. Destaca o texto para a mobilização. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. É mais um movimento, o jornalista Beto Almeida, dentro do PDT para fortalecer a candidatura de Lula no Ceará. Esse relato do Sátiro Salles retrata uma realidade pós-eleições no segundo turno. O PDT do Ceará saiu dividido, com um grupo que segue a orientação do senador Ciro Gomes e está mais simpático ao governador eleito Eumano de Freitas e ao senador eleito Camilo Santana. E do outro lado, os militantes e pedetistas que seguem a orientação do ex-presidenciável Ciro Gomes e também do ex-prefeito de Fortaleza, que disputou a eleição ao governo do estado e ficou em terceiro lugar, Roberto Cláudio. Os grupos sentiram, Beto Almeida, principalmente nesse segundo bloco, sentiu com Roberto e Ciro a necessidade de também marcar presença nessa campanha eleitoral, porque prevaleceu no primeiro momento o movimento liderado pelo senador Ciro Gomes, enquanto o grupo que tem como principal nome o ex-presidenciável Ciro Gomes e também Roberto Cláudio, esse grupo ficou no silêncio distante, embora no cenário nacional a orientação da executiva nacional do PDT tenha sido de apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Diante de tudo isso, a pergunta é uma só: Ciro Gomes e Roberto Cláudio estarão no lançamento desse manifesto hoje em Fortaleza? Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano. Bom dia aos nossos ouvintes. Essa é a pergunta que você faz, que todos hoje fazem também. Se esse ato pró-Lula, chamado pelo presidente do PDT aqui no Ceará, o deputado federal André Figueiredo, terá a participação desses dois nomes, Ciro Gomes e Roberto Cláudio. Eu já dei uma olhada aqui cedinho na rede social, por exemplo, de Ciro Gomes. O que tem aqui é aquele pronunciamento fixado, inclusive, logo depois em que o partido decidiu declarar apoio a Lula. É aquele pronunciamento que o Ciro fez, em que ele, na realidade, nem chega a citar o nome do ex-presidente, agora novamente presidenciável. E depois disso, de lá para cá, o único novo, vamos dizer assim, participação que Ciro fez nas redes sociais foi solidariedade à ministra Carmen Lúcia, a ministra do Supremo Tribunal Federal, com relação àqueles ataques do Roberto Jefferson. Mas, Luciano, claramente aí é o seguinte: o PDT, pelo menos o PDT ligado a André Figueiredo, a Ciro Gomes e Roberto Cláudio, tenta estabelecer um posicionamento diferente, ou vamos dizer assim, complementar,
ao mesmo posicionamento que já foi feito de forma muito mais enfática, de forma já declarada, puxado pelo senador Cid Gomes. André Figueiredo diz o seguinte, que ele entende que o PDT tem que fazer uma espécie de apoio crítico ao presidenciável Lula, que há pontos que precisam ser bem acompanhados, mas que, no entanto, nesse momento, o que está em jogo, no entendimento do André Figueiredo, é a democracia. Nesse aspecto, o PDT se engaja, mas olha, é um engajamento do PDT no Ceará de forma muito clara. É o PDT que hoje tenta estabelecer o seguinte, que é como se fosse a posição oficial do partido, que inclui aí uma ala cirista, uma ala que representa ele, Ciro e Roberto Cláudio, e não necessariamente passando pela outra ala que está representada pelo senador Cid Gomes. E essa ala que você citou, o presidente da Executiva Regional do PDT, André Figueiredo, essa ala chegou um pouco tarde, na campanha eleitoral. Faltando apenas 6 dias da disputa pelo segundo turno, é que esse grupo se engajou. E talvez tenha se engajado mais por conta dessa cobrança em si, Beto Almeida, porque quando você deixa o espaço vazio, alguém vem e ocupa. E os outros pedetistas que estão seguindo a orientação do senador Cid Gomes, o senador Cid Gomes não pensou 2 vezes. Poucas horas após o PDT Nacional declarar apoio ao presidenciável Lula, Cid Gomes também puxou o movimento aqui no Ceará, sintonizado com o senador eleito Camilo Santana. Dizer também que antes dessa manifestação do PDT Nacional, o ex-governador e senador eleito Camilo Santana havia ligado para o senador Cid Gomes, convidando-o para fazer parte também desse movimento. Na realidade, Luciano, toda essa situação que nós estamos vendo em relação aos pedetistas aqui no estado do Ceará ainda é reflexo do rescaldo que sobrou da disputa ao governo do estado. O próprio André Figueiredo admite e já coloca de forma muito clara, dizendo, no entendimento dele, que houve traições aqui no estado do Ceará, tanto ao presidenciável Ciro Gomes, como ao candidato ao governo Roberto Cláudio. E ele diz... Pois é, mas aí ele admite, aí ele coloca exatamente isso. Mas mágoas, e essas águas não vão mover os moinhos, então tem que ir adiante e principalmente agora nesse momento tem que realmente tomar um posicionamento em relação ao segundo turno da campanha presidencial, e é exatamente isso que o PDT cirista e robertista está fazendo hoje. Lembrando que essa situação, por exemplo, vamos ver também, além desses 2 nomes, outros aliados que deverão comparecer e marcar ponto neste evento do PDT, que é hoje às 5 da tarde na sede do partido. E ainda um detalhe, Luciano, a gente não pode esquecer que o evento é para declarar apoio à campanha presidencial, mas, claro, isso passa também porque pelo posicionamento que o PDT terá, Luciano, inclusive aqui na composição, no apoio ao governo do estado, do futuro governo Elmano, na composição aqui da casa na Assembleia Legislativa, de como ficará isso nessa relação, porque o deputado André Figueiredo disse o seguinte, olha, todas as decisões que forem tomadas terão que passar pelo comando do diretório do PDT no estado do Ceará. Beto Almeida, eu também consultei aqui as redes sociais do ex-prefeito de Fortaleza e ex-candidato ao governo do estado pelo PDT, Roberto Cláudio. Até o momento, nenhuma manifestação, nem confirmação nesse ato a ser realizado hoje na sede do PDT em Fortaleza. Vamos fazer uma apostinha aqui, eu aposto que os 2 vão aparecer, Zé. Nem que seja mandar um vídeo lá, mas eu acho que eles vão aparecer presencialmente. Eu também tenho essa expectativa, jornalista Beto Almeida. Afinal, essa declaração de apoio aí irá ficar mais sintonizada com a orientação do PDT nacional. Então, deixar esse espaço vazio aí para depois ser cobrado não é o caminho mais correto, pelo menos na leitura política, mas cada um deve pensar, deve agir de acordo com as próprias conveniências. Está aí a expectativa sobre o desdobramento desse encontro hoje do PDT. Por sinal, Beto Almeida, até o momento, o ex-prefeito e ex-candidato ao governo do estado, Roberto Cláudio, não fez qualquer pronunciamento nem sobre o cenário nacional, muito menos sobre esse movimento que foi deflagrado dentro do PDT em apoio ao Lula e também, por exemplo,
exemplo, a discussão em relação à eleição para a presidência da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Por enquanto anda curtindo, Luciano, aproveitando as belezas do litoral do Ceará. Tem outra informação sobre essa agenda da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva no Ceará, com o apoio de um grupo de empresários, contando com a participação do senador Tasso Gereissati. Quem chega agora com as informações é o repórter Carlos Alberto. Um grupo de empresários lançou nesta segunda-feira em Fortaleza, com a participação do senador Tasso Gereissati do PSDB, mais um movimento de apoio à candidatura do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. O evento contou com a participação do ex-deputado estadual Eudoro Santana, pai do senador eleito Camilo Santana. Segundo Tasso, que exerceu 3 mandatos de governador e está no 2º mandato de senador, a eleição é fundamental para o futuro do país e o seu engajamento à campanha de Lula representa a defesa da democracia contra qualquer tipo de tirania e de autocracia. Tasso disse ainda que o movimento mostra também que tem um segmento do empresariado do Ceará defendendo a democracia e não apenas empresários favoráveis ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. O senador Tasso Gereissati afirmou que discorda de muita coisa do que o presidenciável Lula prega, do que o PT prega, que sempre foi oposição ao PT. Mas a sua decisão de apoio retrata a junção de várias tendências diferentes em defesa da democracia. A participação de Tasso na manifestação dos empresários aconteceu simultânea à decisão do PSDB do estado de São Paulo decidir também pelo apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Olha, o senador Tasso Gereissati, Luciano, foi muito claro ontem em 2 aspectos. Ele diz o seguinte, que vota Lula com convicção porque entende que esse é o melhor momento para o Brasil, mas entende também que o PSDB tem que ter um posicionamento crítico. E um desses posicionamentos do senador Tasso Gereissati é que o partido não deva compor um futuro governo Lula, seja lá qual for o resultado, seja lá qual for feito o convite, se é que vai ser feito o convite, ele defende que o PSDB se mantenha numa linha crítica em relação à questão ao governo, que não entre diretamente dentro da composição do futuro governo Lula. Mas a presença do senador Tasso Gereissati e de outros empresários nesse evento, ele tem a sua importância, porque primeiro é o seguinte, mostra claramente também a divisão que existe no empresariado cearense. Como em São Paulo, por exemplo, a poderosa Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, está altamente dividida entre um lado e outro, aqui no estado do Ceará também existe isso. No caso, os empresários não são totalmente bolsonaristas, está aí uma ala lulista que diz mais, que esse evento de ontem não é apenas para a eleição, é um evento também para ser feito e acompanhado no pós-eleição.